Era um Eu fui muito advogado amigo também, do né? Moura e estive muito próximo dele. O Moura saiu de Alagoas cedo e foi trabalhar com o então deputado Abraão Moura, ambos Moura, mas não eram parentes, não é? Eram ramos diferentes da família Moura. Pois bem, o Zé Moura Rocha foi para o Rio de Janeiro, à época a Câmara dos Deputados era do Rio de Janeiro, né? E, e ficou com o Abraão. Ele saiu daqui, em verdade, porque ele era tido como comunista. Se dizia que o Moura fazia parte da juventude comunista aqui em Alagoas. Eu não posso nem dizer se ele era comunista ou não, porque eu nunca perguntei isso ao Zé Moura Rocha. Nunca considerei isso relevante. Porque está no domínio das ideias. Se ele achava que o importante era atuar dentro desses padrões políticos, ótimo. Não tinha nenhum ilícito nisso. Entendeu? Você punir o Zé Moura porque pretensamente pertencia à juventude comunista, é você punir um delito de opinião. Você está inventando, dando interpretações à Lei de Segurança Nacional da época, não é, para você punir alguém por um delito de opinião. Bom, então o Moura foi embora porque o Moura foi muito perseguido pelo Tininho. Muito perseguido pelo Tininho. O Moura, a senhora mãe dele, invadiram a casa do Moura algumas vezes. E, finalmente, as coisas mudaram um pouco e Moura contou com a cobertura do Abraão e veio como secretário do Abraão trabalhar aqui em Alagoas e exercer a advocacia. Foi um advogado brilhante, cuidadoso, meticuloso. Há pouco nós falamos sobre isso. O Moura era um advogado muito dedicado às causas que ele patrocinava e era uma pessoa de muita experiência profissional e era estudioso. Ele fazia as coisas de forma muito criteriosa. Pois bem, então aqui o Moura cresceu como advogado. Mas o Moura tinha dois grandes inimigos aqui. Um era o Tininho e o outro era o Dr. Rubem Quintela. Eu não sei nem a inimizade do Rubem Quintela com o Moura, de onde adveio, mas sei que o, O o Teninho. Rubem não gostava do Moura, eu tenho absoluta certeza. Eu, no processo do Zé Moura Rocha, e há uma coisa interessante. Falta um volume, desapareceu o volume mais importante, eu tive procurando esses autos aqui no Arquivo da Justiça. São 3 volumes. O mais importante, se não me engano, é o segundo volume. Não, o primeiro e o segundo volume são os mais importantes. E eu não consegui, acho que faltava o segundo volume, eu não consegui, por mais que eu procurasse, etc., eu não consegui localizar esse processo, que eu pretendia escrever um livro sobre esse julgamento do Moura, a morte do Tininho e essa, entre aspas, pretensa participação do Zé Moura Rocha. Eu acho que havia uma versão que estava, inclusive, nesse processo. Eu já falei isso numa palestra aí na universidade, para uma turma, acho que quintanista de direito, eu não me recordo exatamente, porque faz bastante tempo. E eu revelei isso. A Polícia Civil tinha 2 lideranças.
Uma era uma dessas lideranças do Dr. Rubem Quintela. E a outra era do delegado Barros. O Barros usava, para se identificava pelo uso de uma roupa, permanentemente uma roupa caque, né? E andava muito pelo sertão e sempre fazia notícia. Doutor Rubem matou N ladrões de cavalo. Aí aparecia no noticiário, entre as linhas, Doutor Barros matou N mais um ladrões de cavalo, e etc, etc, etc. Só que ambos tinham como ponto de apoio, ou pontos de apoio, os escritórios e residências de algumas figuras muito conhecidas da política de Alagoas. Por exemplo, Elísio Maia, em Pão de Açúcar, que era amigo de ambos, mas eu acredito muito mais amigo do Dr. Rubem Quintela. Num determinado dia, Dr. Rubem Quintela participava de um joguinho de pife-pafe na Fênix Alagoana, e um investigador chamado, tinha um sobrenome, era conhecido como Ferro, da família Ferro, inclusive tem um braço aí da família Ferro que é ligado à minha família, né? São meus parentes, por essas ligações. Pois bem, desconfiou de duas pessoas que estariam nas imediações da Fênix. E essa pessoa fazia parte da segurança de Rubens. Então, o Ferro, o investigador, se aproxima, dá voz de prisão aos dois e, com a ajuda de outros policiais, fazem a revista, disseram que encontraram ambos armados e com uma carteira de porte de arma. Na época eles distribuíam carteiras de porte de arma. Essa carteira dizia apenas o seguinte: o cidadão cuja fotografia se vê ao lado está autorizado a portar uma arma em sua defesa. Não dizia nem que tipo de arma, que calibre de arma e em que condições ele poderia usar esse armamento. Pois bem, então teriam chamado o Rubem e mostrado para o Rubem que eles tinham as duas carteiras. E o Rubem observou que a assinatura era do Tininho que estava assumindo a Secretaria de Segurança. Então, daí o Rubem ligou isso à influência do Barros junto ao Tininho. Como resultado, alguns meses depois, morre o Barros e morre Tininho. O Barros primeiro do que o Tininho. O Barros morreu na mesma rua que da Escola Técnica, eu não me lembro o nome dessa rua. Barão de Atalaia? Acho que Barão de Atalaia. Ali tinham as pensões e o Barros, isso eu sei, eu tenho conhecimento pessoal. O Barros morava numa daquelas pensões. E antes de chegar, ele ia dormir. Antes de adentrar a pensão, ele ficava de costas para a porta, puxava uma arma, dissimulava, etc., mas já entrava com uma arma devidamente engatilhada, pronta para disparo, etc. O Barros tinha a certeza de que tinha inimigos na polícia que podiam eliminá-lo a qualquer momento. E ele foi eliminado assim, por uma pessoa que era da Polícia Militar. Essa pessoa foi ao depois, estava no presídio, no antigo presídio da polícia, no antigo presídio, que era junto ali do quartel da Polícia Militar, que foi derrubado, né? Ele foi assassinado, tido como queima de arquivo. Então, a história da morte do Tininho
se prende a esses episódios. E aí foi foi um momento assim meio difícil, porque Tinin foi assassinado, mas já tinha todo um esquema, todo um roteiro para que, acontecendo esse fato, a carapuça recaísse sobre a cabeça do Zamora.